A minha relação com ele é muito interessante. Eu lembro perfeitamente, estávamos em casa da avó dele, havia um pau, havia eu, havia ele e havia um olho negro. Eu enfiei-lhe o pau no meio do olho e ele ficou com o olho negro. Tínhamos 6 anos. E foi desde aí que eu pensei, se é para isto, ok, vale a pena trabalhar com ele. Pá, quero que recebam com uma grande salva de palmas, com o maior pardilhoense da Mortosa, João Cirne! Como é que é? Está tudo bem? Andei aí numa relação com uma testemunha de Jeová. É verdade, pá. E ela era o tipo de pessoa que tinha uns pais bastante conservadores. E uma vez ela apresentou-me aos pais e o pai dela disse assim: tens de ter cuidado com a minha filha, isto aqui não pode ser uma brincadeira. O que é que me garante que tu não te vais cansar dela e trocá-la por uma coisa melhor, mais nova, uma coisa assim? Eu disse: meu amigo, eu ainda jogo PlayStation 2, não se preocupe. Portanto, em princípio... Mas acabámos por terminar a relação, foi uma porta que se fechou. Mas eu jogava futsal no Saavedra Guedes, não jogava bem futsal, né? Tipo, ia lá, depois ficava no banco, depois ia embora, às vezes entrava, como o meu tio pagava os equipamentos. E então... O meu pai às vezes ia ver os jogos e como realmente não tinha grande coisa para comentar, chegava ao fim e dizia: fizeste bons passes. Houve um jogo que eu fiquei o jogo todo a aquecer. Ou seja, ao primeiro minuto, no futsal pode-se fazer substituições a qualquer hora. E o treinador logo pensou em mim para mexer com o jogo. E disse: João, vai aquecer. E eu fui aquecer e tal. 10 minutos estava eu lá a aquecer, já estava assim a fazer aquela, já não estás bem a aquecer, né? Intervalo. E o início da segunda parte, o treinador: João, continua a aquecer, precisamos de ti em campo. Está bem, pronto. Continuei a aquecer, cheguei ao fim, não entrei. Acabou o jogo, fiquei o jogo todo a aquecer. Pá, eu nem sou muito destas coisas, assim, de ficar chateado com as pessoas, mas cheguei ao fim e disse: mister, então o que é que foi aquilo? Então tive o jogo todo a aquecer. E ele respondeu: eu era para te pôr, mas já estavas tão cansado do aquecimento. Além de futsal e futebol, eu também gostava muito de ver televisão. Sou um gajo, pá, que contenta-se com pouco. Se tiver uma televisão em casa, está-se bem. Uma das minhas séries favoritas era o Bob o Construtor. Eu cheguei logo à conclusão que o Bob o Construtor não era feito em Portugal, não era de autores portugueses. Porque ele é construtor e não havia uma única personagem na série que fosse o fiscal da Câmara que o Bob subornava para fazer as obras. Eu disse que o Bob o Construtor era uma das minhas séries favoritas porque a principal era o Vila Moleza. Não sei se está aqui gente que acompanha. Obrigado. Eu inspirava muito no personagem principal, que era o Sportacus, porque o gajo basicamente comia uma peça de fruta e conseguia saltar pelo meio dos edifícios da cidade, conseguia fazer imensas acrobacias. Eu uma vez estava a ver aquilo em casa da minha avó e senti-me inspirado. Fui comer uma maçã e fui saltar da varanda para ver se conseguia voar. E consegui, porque apareceu o helicóptero do INEM. Para além disso, o meu pai sempre me aproveitou para não pagar. Sabem aquelas exposições em que diz lá no letreiro: menores de 12 anos não pagam, e tu já tens 16 e vais na mesma sem pagar, porque o teu pai te diz. E nós uma vez fomos a uma exposição que era sobre os efeitos da Guerra da Bósnia, e dizia lá: entrada livre a menores de 12 anos e veteranos da Guerra da Bósnia. E o meu pai pescou-me o olho e eu já sabia o que era para fazer. Quando cheguei ao pé da menina da recepção, disse: olha, eu já tenho 14 anos, mas eu sou veterano da Guerra da Bósnia. Este ano também foi um ano um pouco difícil para a minha família. Tive um tio que perdeu a perna esquerda num acidente de trabalho. Mas pronto, pelo menos entrou em 2024 com o pé direito. Pelo lado negativo, ele perdeu a grande desculpa que ele costumava usar quando acabava com as namoradas. Que ele costumava dizer: querida, sabes, eu não sou de ferro. E agora ele é um bocado de ferro que tem de usar uma prótese. Mas também tive um tio, isso não é uma má notícia, mas é assim uma coisa um bocado diferente, que ele era padre e apaixonou-se por uma rapariga. Pronto, tem mais de 18 anos, isso já é bom, sendo ele padre. Os sinais já estavam lá um bocado, porque os artistas favoritos dele eram o Padre Borga e a Shakira. E eu uma vez apanhei-o a ver voleibol feminino de praia dos Jogos Olímpicos, às 11 da manhã de domingo, que é o horário da missa. Achei um bocado suspeito, mas não disse nada. Ele já fazia algumas piadas até sobre o assunto. Por exemplo, ele costumava dizer: eu não sou contra o sexo antes do casamento, desde que eu consiga chegar a tempo da missa, está tudo bem.
Mas, apesar de tudo, ele era um gajo que era conservador, é conservador nestas coisas. Por exemplo, ele é de Vagos, ele era padre em Vagos, e em Vagos há um festival de heavy metal. E o padre achava aquilo uma decadência gigante. E ele uma vez levou-me para demonstrar que aquilo era realmente uma decadência. E eu andava lá pelo meio do recinto, e era só miúdas giras. E o padre chegou ao fim e disse: João, isto é a decadência da civilização ocidental. Qual é a tua opinião sobre isto? Eu tinha duas coisas na cabeça, que é, ou digo o que o padre está à espera de ouvir, que é: Senhor Padre, isto é a decadência da civilização ocidental. Ou digo o que me vai na cabeça, que é: Senhor Padre, aquela miúda tem um cu fenomenal. E não sei o que aconteceu na minha cabeça, que eu disse: Senhor Padre, o cu daquela miúda é a decadência da civilização ocidental. Também, recentemente, neste ambiente familiar, tive um primo que se descobriu que ele é masoquista, sabem? Que gosta de ser agredido durante o sexo. Pronto, descobrimos lá umas coisas dele se apertar todo e das raparigas lhe baterem durante o sexo e ele ficar todo maluco. E o tio dele ficou chateado com aquilo e disse: vocês segurem-me que eu dou uma bufetada nesse gajo. E eu disse: tio, eu acho que isso não vai ajudar. Eu andei na escola aqui em Pardelhó. A personagem mais emblemática da nossa escola é o Sr. Serafim, que era o porteiro. Ele era um gajo que impunha respeito, que eu acho que ele teve na guerra na Guiné e o caraças. Eu acho que se houvesse um massacre na escola de Pardelhó, como costumava ver nos Estados Unidos, o gajo chegava lá com a espingarda e o Sr. Serafim chegava à entrada e dizia: meu menino, eu estive na Guiné. E o gajo basava e ia-se embora. A nossa escola era um bocado subfinanciada, não é? Não tinha muitos recursos. Eu lembro-me que uma vez mandaram vir umas barreiras para as aulas de educação física para fazermos corrida barreiras. E eu, ao primeiro salto nas barreiras, obviamente deitei tudo aquilo abaixo e fiquei assim todo cheio de sangue nas pernas, não é? Nos joelhos. E a professora só dizia: cuidado com as barreiras que são novas. Mas pronto, depois fui à funcionária, ela fez-me um chá, ficou tudo bem. E depois o Sr. Serafim chegou lá e disse: vê se mesmo não estiveste na Guiné, pareces uma menina. Depois fui para a escola de Estarreja, mas eu continuava a ir almoçar à casa da minha avó. Houve uma vez lá na escola em Estarreja que eu parti um computador da escola, E foi na aula antes da hora de almoço, de ir embora, de ir apanhar o autocarro, e era uma sexta-feira à tarde. E à sexta-feira a minha avó faz sempre uma coisa muito boa, que é bife com batatas fritas. E eu parti o computador, tive de ir à direção por causa de pagar o seguro e não sei o quê, e estava lá todo nervoso, né? E o diretor: então João, você está preocupado com esta situação? E eu disse: não, acho que as batatas já estão frias. Também tive dificuldade com as raparigas, obviamente, né? Houve uma vez uma que me ofereceu uma bolacha de chocolate, né? Para dar um bocado aquela conversa. E eu, como as bolachas de chocolate mexem com o intestino, disse logo: não, nem pensar. E estava um amigo meu ao lado e disse: isto é o maior erro de principiante, man. Elas dão-te e tu aceitas e calas-te. Depois, uma vez mais futura, estava no Santo António, em Estarreja. Já tinha comido um cachorro, né? E houve uma miúda que se aproximou de mim e disse: olha, queres uma bolacha de chocolate? E eu disse: desta vez quero. Pronto, e tive uma diarreia monumental no Santo António, em Estarreja. E ficou para sempre, o gajo que se cagou no Santo António. Pronto. A minha mãe sempre me ajudou muito na escola e nestas coisas educacionais. Ela pôs-me no Instituto de Inglês, mas o Instituto de Inglês era um bocado, a coisa de, não vou dizer assim por mal, né? Mas uma coisa privilegiada, não é? Que um gajo chegava lá e via um ambiente um bocado diferente, parecia tipo um colégio, pronto. Só para vocês terem uma noção, uma vez a professora perguntou-me, pediu-nos para falar sobre a pessoa que nos arruma as coisas. E depois pediu-nos para falar sobre a nossa mãe. Eu falei sobre a mesma pessoa nas duas, porque eles estavam a pensar que eu tinha empregada, percebem? E tenho, né? É a minha mãe. Fui para a universidade, fui para o curso de Direito. Não sabia que era um curso tão político, sabem? O gajo tem de ter logo uma opinião política, ou é esquerda ou direita. Para vocês terem uma noção, eu pensava que conservador era ser uma pessoa que gosta bastante de atum. E eu tinha de estudar muito, E eu aproveitava muito para estudar à noite. E quando eu estava a estudar à noite, começava-me a lembrar de uma situação, que era um monstro que a minha mãe inventava quando eu era puto, que era o bicho-papão, que era um gajo que tinha uma aparência feia, não tinha namorada, não tinha amigos, passava a noite acordado. Eu estava a estudar e estava a pensar: se calhar sou eu o bicho-papão. Mas, entretanto, tive de ir trabalhar. O meu pai sempre disse que devemos ir para o trabalho com um sorriso no rosto. Foi por isso que a funerária dele fechou. E fui trabalhar como advogado. Mas quando eu fui pela primeira vez a tribunal, como eu gosto muito de ver o preço certo, cheguei lá e disse: meritíssimo senhor juiz, em primeiro lugar eu queria agradecer à Junta de Freguesia por ter dado o transporte para as minhas testemunhas.
A minha cliente estava acusada de atropelamento e fuga. E eu estive a ver tipo, o preço certo e o Código Civil, o Código Penal, já nem sei bem o que era. E cheguei lá e disse, Martíssimo, é impossível a minha constituinte ser condenada por atropelamento e fuga porque ela nem sequer tem carta de condução. E a senhora foi condenada por atropelamento, fuga e condução sem habilitação. Neste país gostam de implicar com os mais fracos. Estava lá num escritório em que o advogado principal era um gajo que se estressava imenso, ficava sempre nervoso. Eu disse-lhe, doutor, você tem de aproveitar as pequenas coisas da vida. E ele na semana seguinte contratou um anão a recibos verdes. Mas pronto, tive de sair lá do escritório, e vá-se lá saber porquê, e andei aí numas entrevistas de emprego. Foi uma entrevista de emprego que a senhora perguntou, o senhor João tem dificuldades em conduzir em Lisboa? E eu respondi, eu tenho dificuldades em conduzir em geral, não precisa de ser em Lisboa. Portanto, também fui a uma entrevista para ser revisor da CP. E a senhora perguntou-me, o senhor João costuma aproveitar bem os seus tempos livres? É que nós aqui fazemos muitas vezes greve. E eu respondi, eu costumo ver o preço certo. Andei nisso das entrevistas de emprego. Estive numa entrevista para uma associação de paraplégicos, para trabalhar para uma associação de apoio aos paraplégicos. Mas foi um projeto que não andou para a frente. Mas pronto, agora estou num trabalho em que as pessoas me costumam perguntar muito, esta zona aqui é segura, isto é perigoso, é seguro, você acha esta zona segura? Eu costumo responder, eu faço aqui assaltos e acho seguro, sim. Que eu agora estou a trabalhar para a CMTV, ou seja, faço os assaltos e depois aviso que fiz os assaltos, para eles virem fazer a reportagem. E quando estou a trabalhar para a CMTV, estou muitas vezes parado, assim de plantão, à espera dos acontecimentos. E costumo ir almoçar muitas vezes ao Burger King de Estarreja. Vou lá muitas vezes ao Burger King a Estarreja. E já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o miúdo do Burger King aponta assim para mim. És o gajo. E eu, todo contente, estás-me a conhecer da internet, da comédia, vais a Partilhó. Ele disse, não, és o João que se cagou no Santo António. Pessoal, muito obrigado a todos. Vocês foram incríveis.